Bem-vindas e bem-vindos novamente à nossa disciplina de sistemática vegetal. Então vou iniciar um assunto, na verdade é uma continuidade do que eu já venho falando, mas vou aprofundar mais como a gente faz para construir árvores evolutivas, exatamente de acordo com os padrões que a gente vai estudando de sistemática, né? Como é que a gente monta essas árvores, basicamente. Bom, então eu mostrei no vídeo passado que em taxonomia, né, a gente pode organizar as alterações que vão acontecendo na forma de rede, né, eu mostrei exatamente essa figura lá, e que essa rede, a princípio, né, a gente observa assim e a gente imagina que aqui já tem representado uma linha de tempo, apesar de que, de acordo com os caracteres que foram colocados aqui nesse exemplo, é muito intuitivo da gente imaginar que realmente isso aqui representa uma linha de tempo, começando da esquerda até a direita, né? Até o surgimento de inflorescências em capítulo. Mas nem sempre a gente vai ter essa certeza. Tá? Então, muitas vezes a gente não sabe se, mesmo quando a gente monta redes de acordo com alterações que foram acontecendo, a gente, na maioria das vezes, né, principalmente quando a gente está trabalhando com grupos novos de espécies, a gente não vai saber se a rede está iniciando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tá? Então, de início, a gente não tem essa certeza e depois, então, a gente vai ter que transformar essa rede que está aqui em uma árvore evolutiva. Tá? Mas aí, para ter uma árvore evolutiva, aí sim a gente vai ter que saber quais as alterações que surgiram antes, né? Ou seja, quais modificações de caracteres são mais ancestrais em relação às outras. Então, daí a gente vai dizer que a árvore vai ser enraizada, tá? Basicamente, porque aí a gente vai definir quais que foram os eventos mais ancestrais em relação aos outros. Então, basicamente, isso que a gente tem que fazer após a montagem da rede ou a organização do dado em qualquer uma das formas que eu mostrei que podem ser organizadas. Então, por exemplo, aqui eu já tenho esse tipo de organização em forma de árvore. Então, observe que o comprimento é exatamente o mesmo, né, como eu mostrei lá na rede. Então, tem 3 alterações aqui que foram acontecendo. Então, primeiro, o pólen passou a ter 3 colpos. Então, pólen tricolpado. Depois, as pétalas deixaram de ser livres e passaram a ser fusionadas. E depois, a alteração seguinte foi a inflorescência em forma de capítulo, né? Então, é apenas uma forma diferente da gente representar as espécies de acordo com a sua filogenia. Essas ordens de eventos aqui, então, elas podem ser alteradas, como eu falei. De início, né, é claro que aqui é intuitivo, mas de início a gente não tem certeza de quais eventos quais alterações de caracteres são mais ancestrais em relação às outras. Então, essa árvore aqui ela poderia ser representada de forma diferente, como está aqui. Então, aqui está exatamente invertido, tá? É como se a gente, aqui na letra B aqui da figura em relação à letra A, eu coloquei todos os eventos de forma invertida. Então, veja que a inflorescência na forma de capítulo está como se fosse o caractere mais ancestral. Em seguida, vem as pétalas que deixam de ser fusionadas e passam a ser livres. E depois os colpos do grão de pólen, que deixam de ser em número de 3 e passam a ser em número menor do que 3. Tá? Como eu falei, né? Intuitivamente a gente já imagina que não foi assim que aconteceram os eventos, mas tem muitos dados dentro da filogenia que a gente vai encontrar entre grupos de plantas que a gente simplesmente não sabe quais que foram os eventos anteriores em relação aos outros. Ou até a gente poderia ver uma outra alteração aqui, tá? E poderia representar inclusive assim, tá? Com o caractere que está na região intermediária lá, como se ele fosse o mais ancestral. Então, por exemplo, pétalas livres e depois pétalas fusionadas, passando aqui à direita, da esquerda para a direita, para inflorescências em capítulo, mas com o número de grãos de pólen, o número de colpos no grão de pólen passando de 3 para menos do que 3, como sendo um caráter derivado a partir de pétalas livres, de plantas com pétalas livres, né? Ou seja, aqui nesse caso, né, voltando ao conceito de enraizamento, né, que eu falei, né, que a árvore filogenética ela tem que ser enraizada. Então, nesse caso aqui, o enraizamento está como sendo na característica das pétalas, que
Nesse caso aqui, o caráter mais ancestral seria de pétalas livres, né? Então a árvore está enraizada exatamente aqui na questão das pétalas. Nesse exemplo aqui anterior, a gente enraizou a árvore na inflorescência na forma de capítulo, né? Então a inflorescência em forma de capítulo aqui seria o caráter mais ancestral. E nesse outro exemplo aqui, no primeiro, a gente enraizou a árvore em grãos de pólen. Aliás, no número de copos do grão de pólen, né, que deixa de ser de -3 e passa a ser de 3. Tá? Então, são 3 exemplos diferentes. Como é que a gente vai ter certeza de qual desses é o mais correto? Né? Então, muitas vezes ainda surge muita discussão, é difícil entender qual que é o caractere mais antigo, vamos precisar de muitos estudos, muita teoria, muitas hipóteses, até a gente chegar na informação final. Então, ainda tem muita discussão entre o pessoal da sistemática em como se deve ser enraizada, né, a posição da raiz. Normalmente, né, quando tem muita confusão, tem muita gente, tem muitos sistemáticos que sugerem a utilização de fósseis, mas muitas vezes, até intuitivamente, a gente imagina, bom, se vai utilizar fóssil é porque vai ter caracteres ali naqueles fósseis que indicam um evento anterior, mas nem sempre isso é verdade, tá? Porque pode ser que algumas espécies de plantas tenham surgido e depois tenham sido extintas, e então isso não quer dizer que o fóssil que a gente encontrou ele se originou antes das linhagens que existem atualmente, né? O que a gente sabe é que aquele fóssil ele é de uma espécie que entrou em extinção, né? Ou seja, morreu antes do que as que a gente está estudando, mas não quer dizer que aquele fóssil surgiu antes das espécies que existem hoje, né? Ou de caracteres presentes em espécies que existem hoje. Ok? Então, para ficar mais claro, a gente sabe, né, que deixou de existir. É interessante utilizar fósseis quando a gente quer mostrar uma filogenia completa, mas a gente não sabe se aquele evento de alteração de caracteres que estão presentes nos fósseis surgiu antes ou depois das espécies que a gente está utilizando. Pode ser que ele tenha surgido inclusive depois e ainda assim a espécie tenha entrado em extinção. Tá? Então é complicado realmente fazer o enraizamento correto. Né? Então como é que a gente faz isso? Né? Então, por exemplo, só para ir entendendo, né, mas ainda assim vai gerar confusão muitas vezes, o grupo que a gente está interessado em estudar a história evolutiva, a gente tem que saber quando eles se originaram, né? Ou seja, quando eles se divergiu em relação a um outro taxa, a um outro grupo que já é conhecido, que já é estudado. Né? Então, como eu falei, né, é até interessante estudar fósseis, é interessante incluir eles na árvore filogenética, mas o fato de estudar o fóssil per si, ele não nos auxilia a entender qual foi o evento mais anterior, qual foi o evento que fez com que, a partir daquela alteração, os grupos entrassem em divergência, né, eles se separassem. Então, a gente vai, então, normalmente faz essa combinação de diversos estados de caracteres. Né? Nesse exemplo que eu coloquei aqui está muito legal, tem apenas 3 alterações de caracteres, mas quando a gente vai trabalhar com filogenia, a gente vai estar estudando muitos caracteres ao mesmo tempo. Por isso que às vezes causa muita confusão, inclusive eu vou mostrar alguns exemplos hoje aqui de confusões que podem surgir. Então, em geral, né, as árvores elas são enraizadas mediante o uso de um organismo que seja aparentado. Tá? Então, se a gente quer descobrir qual que é o grupo mais antigo, né, qual foi a alteração mais ancestral de todas elas, a gente tem que colocar um grupo ancestral em relação ao grupo que nós estamos estudando, e a partir dele aí a gente vai ter uma certeza ou vai ter uma hipótese muito forte de qual o grupo que surgiu antes, ou de qual alteração de caracteres surgiu antes. E daí sim aí a gente vai ter uma boa base ou uma boa teoria para fazer o enraizamento de nossas árvores filogenéticas. Tá? Então, quando a gente seleciona então, esse grupo, ele é chamado de grupo externo, porque ele não vai fazer parte da nossa filogenia, ele serve apenas para fazer o enraizamento da árvore filogenética. E daí, então, a partir daí a gente vai assumir apenas os integrantes do grupo externo, que é o nosso grupo de estudo, e a gente vai organizar eles exatamente
de acordo com as alterações que foram acontecendo, todas elas, né, tendo como base lá o grupo externo, que é o grupo mais ancestral, tá? Que vai ter todos os caracteres mais ancestrais de acordo com as alterações que foram surgindo. Então daí a gente vai separando essas linhagens, né, e vai entendendo as diversificações que foram acontecendo a partir deles. Bom, então vamos lá, né? Voltando aqui nessa figura, que eu já tinha, aliás, nessa tabela aqui, né, que eu falei que às vezes a gente pode representar também as alterações filogenéticas na forma de matriz. Então, nesse caso aqui, a gente vai organizar, eu já mostrei isso aqui, né? Então a gente poderia organizar lá. Veja que isso daqui são os símbolos que tem lá na mesma figura representada na rede e na árvore filogenética, tá? Então, plantas com estrela seriam aquelas que estão com um número menor do que 3 nos copos, que possuem pétalas livres e que não possuem inflorescência na forma de capítulo. Plantas em círculo lá vão ter já copos em número de 3, assim como as demais. Elas aqui ainda vão ter pétalas livres e elas não vão ter, consequentemente, inflorescência em capítulo. Em seguida vem as plantas mostradas em quadrado, que já têm pétalas fusionadas, mas que não têm inflorescência ainda em capítulo. E depois plantas em losango, mostrando plantas com pétalas fusionadas e inflorescência em capítulo. Então, como a gente definiria um grupo externo em relação a essas plantas aqui? Então, a gente, como eu falei, né, a gente vai ter que entender um grupo de plantas que estejam relacionadas, mas que a gente tenha certeza que vão ter caracteres mais ancestrais em relação às que a gente está estudando. Então, por exemplo, eu poderia, se eu estou estudando uma planta que eu sei que é angiosperma, ou seja, que é uma planta que produz flor, eu poderia, por exemplo, incluir gimnospermas, poderia incluir dentro das gimnospermas tanto coníferas como cicadales, netales, ginkgos e por aí vai, tá? E só que nesse exemplo aqui, para a gente ficar mais simples, a gente vai incluir apenas um grupo, mas poderiam ser incluídos todos esses grupos aqui de plantas e até outros grupos a mais, se você tivesse interesse, que quem vai fazer o trabalho em si são os computadores que vão, né, a gente vai rodar programas que vão incluir todas as alterações que foram sendo observadas. Então, o computador depois vai organizar a nossa árvore filogenética e a gente vai decidir a partir dela, tá? Porque são muitos dados, dá muito trabalho para montar isso, mas, né, eu vou mostrar que antigamente os botânicos não tinham computadores, né, e como é que eles se viravam. Então, por exemplo, eu coloquei aqui apenas uma conífera como o grupo externo, né? A gente sabe que coníferas já foram estudadas, tá? Então, elas possuem um número menor do que 3 nos copos do grão de pólen. Elas não possuem pétalas, nem possuem inflorescências em capítulo, até porque elas não produzem essas estruturas florais que a gente tem nas angiospermas. Só que aí a gente colocou elas aqui e já sabe, né, que ela pode ser útil porque ela tem caracteres compartilhados entre, por exemplo, as plantas que estão lá mostradas na forma de estrela na figura. Tá? Então ela vai ser útil para fazer o enraizamento da árvore. Então, para fazer o enraizamento, né, a conífera está mostrando aqui como se fosse essa árvorezinha de Natal, tá? Na letra B da figura. Então, comparando-se a conífera, que é o grupo que tem caracteres mais ancestrais, em relação àquele grupo que eu estou estudando, eu sei que ela está mais próxima das plantas que possuem pólens com menos de 3 copos na sua estrutura. Então, consequentemente, ela vai estar colocada mais próxima à extremidade esquerda aqui da figura. E daí, quando a gente vai fazer então a árvore filogenética, ela vai ser enraizada exatamente começando com plantas com menos do que 3 copos no grão de pólen, que são as plantas em estrela aqui na figura. Ou seja, o enraizamento da árvore correto é o da letra A nas figuras que eu mostrei, tá? Exatamente as plantas que vão ter ali, tudo seguindo então essa sequência, né? De menos do que 3 para 3 copos no grão de pólen, de pétalas livres para pétalas fusionadas e de inflorescência em capítulo, de inflorescência, aliás, não em capítulo, para inflorescências em capítulo.
tá? Eu vou a gente pode até pensar assim, bom, mas e aí, por que então pétalas não fusionadas são um caractere anterior ao das inflorescências em capítulo? Bom, a forma de fazer isso é porque a gente sabe que, por exemplo, todas as flores presentes na inflorescência em capítulo, elas possuem pétalas fusionadas. Então a gente vai entender que esse é um caractere que surgiu antes de plantas, de inflorescências, aliás, na forma de capítulo. Tá? Mas nem sempre é tão simples assim. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouco que às vezes causa confusão, pode ter sido que algum desses eventos surja e depois ocorra um processo de reversão e aí a coisa se torna mais complicada. Mas por enquanto a lógica é essa, tá? A gente vai entendendo se todas as plantas, por exemplo, das que possuem inflorescência em capítulo, aliás, se todas as inflorescências em capítulo possuem pétala fusionada e a gente sabe que todas essas plantas aqui possuem inflorescência em capítulo, a gente então já sabe que é um evento que surgiu depois do processo em que as pétalas deixaram de ser livres e passaram a ser fusionadas. Tá? Então é basicamente por enquanto essa lógica. Daqui a pouco eu mostro como é que a coisa complica. Então se a gente quiser, a gente desenha a nossa árvore filogenética depois do enraizamento, tá? De diversas formas. A gente pode, por exemplo, fazer a árvore filogenética da seguinte forma, né, de acordo com o que eu já mostrei, né? Então, partindo aqui deixando na parte mais abaixo aqui os copos, né, do grão de pólen, a gente pode, cada região dessa aqui, entre as alterações que foram surgindo nos caracteres, a gente chama essas regiões aqui de nó. E esses nós, então, eles podem ser girados, desde que a árvore esteja enraizada corretamente, isso não vai alterar de forma alguma as informações de nossa árvore filogenética. Então, por exemplo, de pétalas aqui, livres para pétalas fusionadas, eu poderia dar um giro aqui nesse nó daqui, né, que está no segundo nó aqui, e isso não vai alterar a nossa árvore filogenética. Veja que aqui eu já passo para pétalas fusionadas nas plantas mostradas em quadrado e depois para inflorescência em capítulo nas que estão em losango. Isso não altera a sequência de eventos que foram acontecendo. Tá? Poderia fazer de outra forma também. Poderia deixar como o grupo externo as coníferas aqui e fazer o giro do primeiro nó que surgiu lá, né, de grãos de pólen com menos do que 3 copos para pólens com 3 copos, e toda a sequência de eventos continua a mesma porque a árvore está enraizada corretamente. Tá? Por isso que é importante a gente entender, né, depois que a gente estabelece a relação filogenética entre os grupos de plantas que a gente está estudando, entender qual que é o enraizamento correto da árvore filogenética. Tá, então vamos lá. Se uma árvore está enraizada, e apenas se ela está enraizada, a gente vai determinar quais os grupos que são monofiléticos. Tá? Se a gente não tiver um enraizamento da árvore ainda, a gente não dá para fazer isso. Ou seja, quais grupos formam um clado, formam uma ramificação da nossa árvore que a gente pode cortar sem que isso afete a relação entre esses grupos de plantas que estão presentes naquele mesmo clado. Tá? Então, por exemplo, plantas com inflorescência em capítulo formam um clado aqui, que fazem parte de uma ligação com a árvore filogenética que a gente desenhou. Eu posso fazer um corte aqui nesse ramo e eu não vou alterar a relação que existe entre as plantas com losango aqui. Então, essas plantas com losango, elas fazem parte de um grupo monofilético, que é exatamente a família Asteraceae, família do girassol, né, da margarida, que eu até comentei no vídeo anterior. Então, uma outra terminologia, né, normalmente utilizada na sistemática, é a de sinapomorfia. O que é isso? Sinapomorfia indica o caractere que é derivado e que ele é compartilhado entre todas as plantas daquele mesmo grupo. Tá? Então, a sinapomorfia aqui, nesse caso, é a inflorescência na forma de capítulo. Então, ele indica a monofilia desse grupo aqui de plantas, que é a família Asteraceae, e que exatamente o evento, né, o caráter derivado em relação, nesse caso aqui,
a pétalas que eram livres e passaram a ser fusionadas, então ela indica esse grupo de plantas. Existem várias sinapomorfias, tá? Ao longo dessa disciplina eu vou comentar vários exemplos. Então, por exemplo, eu poderia estabelecer, aliás, uma outra sinapomorfia aqui são pétalas não são pétalas fusionadas, aliás, tá? Quando as pétalas deixam de ser livres e passam a ser fusionadas. Então, isso é uma sinapomorfia também, que indica um grupo de plantas que nessa figura aqui estão representadas por plantas em losango e por plantas em quadrado. Ou seja, um grupo maior de plantas englobando a família Asterácea, mas aí esse grupo já vai estar presente algumas outras espécies de plantas. Tá? A sinapomorfia poderia ser também, por exemplo, os grãos de pólen os grãos de pólen com 3 copos. E aí, nesse caso, a gente vai estar englobando dentro desse grupo, dentro desse ramo aqui da árvore, tanto plantas em losango, quanto plantas em quadrado, quanto plantas em círculo. Basicamente, esse grupo de planta aqui ele é muito maior do que isso daqui, tá? No nosso exemplo, representa exatamente as eudicotiledôneas. Tá? Mas aí vou deixar para comentar sobre características gerais desses grupos de plantas mais adiante. Por enquanto, o importante é só a gente entender a lógica de como a coisa vai se organizando. Ok? Então, a sinapomorfia é exatamente isso. É o caractere que define um grupo de plantas e que surgiu, né, a partir de um determinado ancestral. Vai ter um ancestral em comum, é claro, entre todos esses grupos de plantas aqui. Tá? Então, vai ter que ter um ancestral em comum entre as plantas em círculo, losango e quadrado. Nesse caso aqui, vai ter um ancestral comum entre plantas com losango e quadrado. E nesse grupo mais restritivo da família Asterácea, a gente vai ter também um ancestral em comum, que foi a primeira espécie de planta que passou a ter inflorescência em capítulo. E a partir dela surgiram todas as outras espécies. Okay? Então, por isso que é importante, né, a gente entender a história evolutiva de cada um desses grupos. Bom, então é o seguinte, tá? Só para a gente imaginar como a coisa às vezes pode ficar diferente, dependendo da forma que a gente fez o enraizamento da árvore. Então, se por acaso o caráter de inflorescência em capítulo fosse o mais antigo, como eu falei, né? Se a gente fizesse o enraizamento da árvore de forma diferente, e por que seria diferente? Nesse exemplo aqui, como eu falei, a gente já sabe que não vai ser desse jeito. Mas tem muitas vezes que a gente está estudando sistemática que a gente não sabe qual que é o caractere mais ancestral em relação ao outro. Então, pode ser que árvores sejam enraizadas de forma diferente. Com o tempo, provavelmente vão surgir informações que façam uma correção nesse processo. Mas se por acaso, se essa árvore tivesse sido enraizada contendo as inflorescências em capítulo como caractere mais ancestral, então a gente já não poderia dizer que as plantas em losango e as plantas em quadrado vão formar um grupo monofilético. Por quê? Porque elas não vão ter nenhum caráter derivado em comum entre elas. Nesse caso aqui, um grupo de planta vai ter inflorescência em capítulo e o outro aqui não vai ter inflorescência em capítulo. Se eu considerasse que a inflorescência em capítulo é o caráter mais ancestral, então esse caráter derivado que deixou de ser em capítulo, teoricamente, tá? E passou a não ser em capítulo, ele já não vai ser compartilhado entre os grupos de plantas. Então, por isso, né, que a gente não ia considerar elas como tendo um caráter derivado compartilhado entre si. Inclusive, se a gente fosse fazer um corte, separando esses grupos, a gente teria que fazer 2 cortes na árvore filogenética, ou seja, não seria um grupo monofilético. Ele seria, nesse caso aqui, um grupo parafilético. Tá? A gente poderia, então, fazer o seguinte. Quando é um grupo parafilético, né, como eu falei, eles não possuem o mesmo ancestral em comum, eles iriam ter descendência com ancestrais diferentes. Então, já não sei, mais uma característica, né, que indica que não é um grupo monofilético. Bom, então seguindo aqui, né, se a árvore tivesse sido enraizada de forma diferente, então inflorescência em capítulo
não seria um caractere derivado, ou seja, não seria uma sinapomorfia, ele seria um caractere ancestral que às vezes é chamado de simples iomorfia também, tá? Só para diferenciar a terminologia de um em relação ao outro. Ou seja, nesse caso aqui, inflorescência em capítulo seria ancestral em relação à inflorescência sem ser em capítulo. É claro que eu já falei, né, que esse enraizamento aqui não está correto, é só para a gente entender como podem ocorrer diferenças de acordo com o que a gente está estudando. Né? Até porque, né, como a gente fez esse enraizamento baseado lá nas coníferas, e aí a gente sabe que pólen tricopado é um caractere derivado em relação aos grãos de pólen que possui nesse grupo externo lá, que é o das coníferas. Né? Então, mais uma coisa que a gente tem que entender é que o caractere derivado, ou aliás, o caractere ancestral, ele é interessante para a gente fazer o enraizamento, mas dentro do grupo de plantas que a gente está estudando, ele não traz nenhuma informação. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que, de acordo com a organização lá desse nosso exemplo, a gente sabe que pólen tricopado é um caractere mais ancestral do que pétalas fusionadas. Então, todos os grupos de plantas que vão estar presentes dentro da nossa árvore filogenética, elas possuem pólens tricopados. Ou seja, a gente não tem como comparar, dentro do nosso grupo de estudo, as diferenças que vão existir entre eles, comparando o número de corpos do grão de pólen. Isso não vai trazer nenhuma informação, porque todas elas vão ter pólens com 3 corpos, porque todas elas surgiram a partir de um ancestral em comum, então a gente não consegue fazer essa separação dentro do grupo. Pode ocorrer eventos de reversão e que algumas espécies de plantas deixem de ter 3 corpos e passem a ter menos do que 3. Mas nesse caso ainda elas vão ter o mesmo ancestral em comum. Então essa informação em si, ela não é útil para a separação de plantas dentro do grupo que a gente está estudando. Tá? Então por isso que é muito importante entender quais que são caracteres mais ancestrais e quais os que são derivados. Ou seja, fazer o enraizamento correto da árvore filogenética. Ok? Então, eu mostrei um exemplo aqui de se fazer enraizamento de árvore filogenética, fazendo um estudo entre espécies de plantas, entre grupos de plantas relacionados, e fazendo a comparação desse grupo que a gente está estudando com um grupo de plantas externo, que nesse exemplo meu aqui foi o das coníferas. Normalmente a gente faz isso utilizando computação, porque são muitas informações, não são apenas essas 3 que eu coloquei aqui, tá? É um número muito maior de informações que a gente vai obtendo. A gente pode, inclusive, combinar informações de alterações morfológicas em caracteres com informações moleculares para deixar a árvore filogenética mais precisa. Então é uma quantidade enorme de dados que tem que ser analisados e normalmente computadores é quem fazem isso. Só que eu vou mostrar aqui um exemplo, no finalzinho desse vídeo de hoje, de que os botânicos mais antigos, e a botânica é uma ciência muito antiga, né? Eles não tinham computador disponível. Né? E como é que eles faziam? Bom, então, existem outras formas da gente entender monofilia também. Tá? A gente nem sempre precisa reunir todas essas informações, porque de vez em quando a gente encontra grupos de plantas com um estado de caractere que ele não ocorre em nenhuma outra espécie de planta. Então, por exemplo, em gramíneas, elas possuem um embrião que ele é diferente do embrião de qualquer outra angiosperma. Então, a gente pode dizer, né, ou pode gerar a hipótese de que esse embrião diferente, tá? Que ele é um embrião que possui um cotilédone, que até é monocotiledone, mas eu deixo para comentar isso mais adiante. Esse cotilédone apenas que tem nas gramíneas, que fazem parte da família botânica Poaceae, eles são muito modificados. Tá? E o escutelo, que é o cotilédone das monocotiledôneas, ele fica na posição lateral e ele é muito diferente em relação a todas as outras angiospermas. Então a gente já entende que esse grupo de plantas, a gente já entende que essa sinapomorfia, tá? A gente nem precisou de construir uma árvore filogenética, mas a gente lança a hipótese de que isso é uma sinapomorfia que define exatamente o grupo de plantas da família botânica Poaceae.
tá? É claro que essa hipótese ela precisa depois ser testada, precisa ser comprovada, mas isso já é uma indicação de que aquilo ali é um grupo monofilético, né, dentro da árvore filogenética lá das angiospermas, por exemplo, né, dentro de outros grupos maiores. Então se a nossa hipótese estiver correta, quando se constrói a árvore filogenética, ela vai levar à mesma conclusão que a gente estabeleceu observando esse caractere. Tá? Então tem muitos exemplos disso também dentro da botânica. Isso foi muito útil, né, no início da botânica para a separação dos grupos de plantas. Uma outra forma de se fazer isso, né, como eu falei, nem sempre a computação esteve disponível ao longo da história. A botânica é uma ciência muito antiga, então de início, né, os botânicos, o que é que eles faziam então para montar as suas árvores filogenéticas? Seguiam mais ou menos a mesma lógica que eu mostrei aqui ao longo desse vídeo de hoje. Então, eles faziam o estudo, primeiro uma comparação do grupo de plantas que eles estão estudando com um grupo externo, que eles, de acordo com características morfológicas, eles já entendiam que era um grupo externo, ou seja, que é um grupo que, a partir de estudos, a gente sabe que possuem caracteres ancestrais que estão presentes ainda no grupo de plantas que a gente está estudando, né? Ou seja, é uma forma de fazer a polarização ou o enraizamento da árvore, definir qual que é o evento mais ancestral. Então, a partir daí, né, vão surgir caracteres, né, ou alteração de caráteres, que são compartilhados apenas dentro do grupo que eu estou estudando, né, ou seja, que são sinapomórficos, e daí então eles podem ser utilizados como evidência de monofilia. Tá? Então a lógica é a mesma, a diferença é que eles iriam trabalhando de forma manual, entre aspas, né, sem utilizar computação. Então eles inicialmente definem o grupo externo, né, como eu falei, a gente pode montar, utilizando computação, a gente pode montar toda a árvore filogenética e depois é que a gente pode definir o grupo externo para fazer o enraizamento da árvore. No início, então, era mais difícil fazer isso, né, com as informações disponíveis, era melhor já definir o grupo externo e depois ir seguindo, né, na montagem da árvore filogenética. Tem um método aqui que eu vou já mostrar, que é o método Renningiano, que serve para fazer isso. Tá? Então esse tipo de raciocínio é até utilizado ainda atualmente, né, mesmo com a gente tendo computação para fazer a análise filogenética, mas de início a gente às vezes quer ter uma ideia, né, quer lançar uma hipótese sobre o grupo de plantas que a gente está estudando, então a gente pode inclusive fazer uma comparação desse grupo que a gente está estudando com um grupo que a gente sabe que vai ter características ancestrais, né, ou seja, com um grupo que a gente define como sendo um grupo externo em relação àquele que a gente está estudando, e depois a gente pode até formular hipóteses e ver se essas hipóteses se confirmam quando a gente faz a nossa árvore filogenética. Como eu falei, quanto mais dados a gente puder obter, tanto morfológicos quanto moleculares, para montar nossa árvore filogenética, ela vai ficar mais precisa, e aí a gente faz o enraizamento depois e vê se segue, né, a hipótese que a gente estabeleceu. Bom, então o método Renningiano, ele se baseia no seguinte, tá? Essa foto aqui são com plantas hipotéticas, tá? Não são plantas reais, mas serve para a gente entender como é que funciona esse método. Então ele se baseia da seguinte forma: a gente vai construir a partir de informações morfológicas, que é o que os primeiros botânicos tinham disponíveis, às vezes algumas informações anatômicas mesmo, também, né? Mas na maioria das vezes informações morfológicas, e aí a gente vai, então, construir uma rede a partir das informações morfológicas das plantas que a gente quer estudar. Por exemplo, né, nesse caso aqui, são 3 espécies de plantas que estão sendo comparadas, mostradas em números romanos aqui de 1 a 3, em relação a um grupo externo, que normalmente ele é chamado de 0, porque a gente, intuitivamente, ou baseado em informações, a gente já imagina que ele vai ser o grupo com caracteres mais ancestrais em relação às 3 outras espécies, né, que eu estou estudando aqui nesse caso.
Bom, então vamos entender como é que funciona esse método, tá? Daqui a pouco eu volto de novo nessa figura. Então, são características morfológicas que foram sendo organizadas em uma tabela, tá? Então, em primeiro lugar, a gente vai saber qual que é o caractere mais antigo, que ele é chamado aqui de pleisomórfico, e quais que são os derivados, ou seja, apomórficos. E aí esses caracteres, por exemplo, raiz, né? Nesse caso aqui ele é definido raiz, plantas com raiz com menos de 1 milímetro de espessura, como contendo o caractere mais antigo, e com mais de 5 milímetros como tendo um caráter derivado. Vou voltar aqui na figura só para a gente ver. O 5 milímetros é porque essa planta, espécie 3 aqui, se veja que ela tem uma raiz que acumula reservas, né? Uma raiz tuberosa no exemplo. Como muitas vezes a gente, até comentei no vídeo anterior, né? A gente não vai poder utilizar caracteres quantitativos, por exemplo, espessura de raiz, mas nesse caso aqui, como a gente sabe que é uma alteração muito específica, que é uma alteração morfológica realmente, porque a gente sabe que é uma característica especial da raiz, que ela passou a acumular reservas, aí sim a gente está levando em conta um dado quantitativo, mas já sabendo que esse dado quantitativo representa uma alteração morfológica, tá? E que é uma característica herdável, né? Ou seja, que tem como base genética, por isso que a gente pode incluir esse caractere aqui, tá? Então, em comparação ao grupo externo, ao grupo mais ancestral, isso é uma alteração derivada, né? É um caractere apomórfico. Então, vamos lá, tá? Caule glabro, ou seja, caule sem pelos, ele é uma característica mais ancestral em relação a caule pubescente, que é exatamente isso aqui, tá? O da espécie antiga ela não tem pelos no caule, as duas aqui, a 1 e a 3, elas possuem pelos no caule, estão representadas por essas linhas aqui saindo do caule da planta, tá? Folhas alternas é o caráter mais antigo, folhas opostas é o derivado, então folhas alternas aqui no grupo externo de planta. Folhas opostas vão estar presentes na espécie aqui 1, 2 e 3, né? Então mostrando que é um caractere derivado. Voltando aqui então, o tipo de venação, se ela é peninévia, ela é um tipo de venação mais ancestral, em relação à venação palmada, que só vai estar presente aqui na espécie 3 que está sendo estudada. Tá? As outras são peninévias, né? Mostrando aqui de acordo com o desenho. O pecíolo ausente, ele é um caráter mais ancestral em relação ao pecíolo presente. Veja que nas plantas mais ancestrais aqui elas não possuem pecíolo no desenho, né? E em duas aqui, na 2 e na 3, elas são folhas com pecíolos. Base da lâmina, de forma aguda, é o caráter mais ancestral, e base cordada é o caráter derivado. A base cordada só vai estar presente na espécie 3 aqui. Todas as outras têm a base da folha aguda, ou seja, com ângulo menor do que 90 graus. Eu estou passando rapidamente esses dados morfológicos, né, porque a gente já estudou na primeira parte da nossa disciplina. Então, partes do perianto da flor, em número de 4. Nesse caso aqui é considerado o caractere mais ancestral, e número de 3, o mais recente ou o derivado. Então, voltando aqui, né, a gente vai ter o grupo externo e as espécies 1 e 2 com 4 estruturas do perianto, e a espécie 3 com 3 apenas estruturas, e flores livres, que é o número 8 aqui, elas vão ser o caractere mais ancestral, e pétalas fusionadas vão ser o mais derivado. Tá? Então, voltando aqui, dá para ver, o mais derivado aqui está apenas na espécie 3, nesse caso aqui, né, desse caractere aqui, e flores em grupos de 3 é o caractere mais ancestral, e flores solitárias, ou seja, não estando em inflorescências, é o caractere derivado. Nesse caso aqui, apenas o grupo externo possui flores em inflorescência, né? Os outros 3 aqui não. Bom, então como é que isso daqui vai ser organizado, né? Então primeiro a gente define direitinho a tabela. Comparando com o grupo externo, a gente vai saber qual que é o caractere mais antigo, né? E comparando com os outros 3 grupos de planta que a gente quer estudar, a gente vai saber quais que são os derivados. E daí a gente então faz uma matriz. Essa matriz segue a mesma numeração que está na tabela anterior, não vou voltar, tá? Mas qualquer coisa vocês dão uma olhada lá. E aí eu vou, o 0 representa, em relação, por exemplo, o grupo externo ele vai ter 0 de alterações que foram acontecendo, e as 3 espécies que eu estou estudando,
eles vão ter alterações que foram ocorrendo em cada um dos caracteres que eu fui avaliando. Nesse caso aqui, apenas 9, né? Poderia ser muito mais do que isso, tá? Só para a gente entender aqui o exemplo. E sempre que aparece uma dessas alterações, a gente coloca o 1 na matriz, e quando não acontece, né? Ou seja, quando a característica no grupo de plantas que a gente está estudando em relação à planta externa, né, em relação à espécie externa, é a mesma, a gente mantém o 0 na matriz. E daí a gente já imagina o seguinte: quanto mais alterações foram ocorrendo entre caracteres, mais o grupo foi se separando em relação ao grupo mais externo. Então, por exemplo, a espécie 3 aqui, ela tem alterações em cada um dos 9 caracteres estudados. A espécie 2, ela tem 3 alterações, tá? Tem no 3, tem no 5 e tem no 9. E a espécie 1, ela tem apenas 2 alterações, no 2 e no 9. Tá? E aí a gente então monta a nossa árvore filogenética, baseado nos números de alterações que foram acontecendo. Então, por exemplo, um caractere que ele é derivado, ele sugere, aliás, né, que as plantas vão compartilhar um ancestral em comum. E aí a gente tem um princípio que ainda é utilizado quando a gente vai montar árvores filogenéticas, inclusive em computação, que é o chamado princípio da parcimônia, que significa sempre ir agrupando de acordo com o menor número de alterações possíveis entre grupos que a gente está estudando. Eu vou até mostrar daqui a pouco que nem sempre isso vai funcionar, mas de acordo com a lógica, se a gente estuda muitos caracteres diferentes, a gente vai imaginar de que sempre que plantas compartilham caracteres mais semelhantes entre si, compartilham caracteres derivados mais semelhantes entre si, isso significa que elas estão mais relacionadas geneticamente também. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que as plantas da espécie 2 e 3, elas compartilham 2 alterações ancestrais aqui, que é na característica 5 e 3. 5 e 3, voltando aqui, é o pecíolo, que ele vai estar presente nessas 2 plantas, e o outro é folhas que deixaram de ser alternadas e passaram a ser opostas. Tá? Então, pecíolo presente, folhas opostas. Essas 2 características são compartilhadas entre elas, que não são compartilhadas entre elas e o grupo 1. Então, a gente já imagina que entre elas vai existir um ancestral em comum, que a partir dele derivou-se essas 2 espécies aqui. A espécie 3 sofreu várias outras alterações em comparação com a espécie 2, mas ainda assim isso daqui é indicativo de que elas possuem um ancestral em comum. Tá? O ancestral, a característica 9 aqui, ela não serve para a separação desses grupos de plantas. A característica 9 é exatamente as flores que deixam de ser em inflorescência e passam a ser flores solitárias. Está mostrado aqui. Então, se nenhum dessas 3 aqui, então 1, 2 e 3 espécies, possuem flores em inflorescência, a gente simplesmente não vai poder utilizar esse caractere como separação, né, para estabelecer uma relação filogenética entre essas 3 plantas. Então, nesse caso aqui, tá, é um caractere que surgiu antes, vai estar presente em todos os descendentes, pode ter surgido no ancestral antes, mas que não serve para a classificação. Tá? Então, é a mesma lógica que a gente utiliza também quando estabelece a árvore filogenética baseada em computação, né, com o exemplo que eu comecei a mostrar nesse vídeo hoje. Uma outra coisa é que, por exemplo, as plantas das espécies 1 e 3, elas compartilham algumas características que, por exemplo, não estão presentes na planta 1. E aí surge aquela dúvida, né? Então, a gente poderia imaginar que, ao invés da 2 e 3 estarem mais próximas filogeneticamente, pode ser que a 1 e a 3 é quem estejam mais próximas. Muitas dessas dúvidas vão surgir, aliás, quando a gente está fazendo estudos de filogenia. Então, por que acontece isso? Por exemplo, as espécies 1 e 3, aliás, ela tem essa característica compartilhada aqui, 2, que é o seguinte, que é o caule
que é glabro, aliás, que é o caule pubescente, em relação ao caule glabro, que é a característica mais ancestral. Então veja, a 2 e a 3 elas possuem pelos no caule e que não está presente na espécie 2. Então a gente poderia, poxa, será que a espécie 1 e 3 não estão mais relacionadas entre si do que a espécie 2 e 3? Então muitas dessas dúvidas realmente vão surgir, né, e que confundem bastante quando a gente está estudando. Por que surge isso? Tá? Nesse caso aqui, poderia ter sido um evento evolutivo separado, né? um tipo de evolução convergente, um tipo de alteração que foi formando-se independentemente nesses dois grupos de plantas, mesmo que eles estejam mais distantes, relacionados geneticamente mais distantes entre si, mas muitas vezes esses eventos ocorrem realmente e aí causam confusão. Tá? Tem muitos exemplos disso dentro do reino vegetal, de alterações morfológicas, anatômicas, fisiológicas, que surgiram de forma independente entre grupos. E aí quando a gente vai estabelecer a filogenia, né, a gente dá um trabalho, né, até chegar na árvore filogenética correta. E muitas vezes a gente acha que chegou na árvore filogenética correta e mais adiante surgem dados novos que fazem com que ocorra também alteração. Tá? Uma outra teoria que a gente poderia lançar é o seguinte: pode ser que a característica 2 tenha sido uma característica mais ancestral em relação aos três grupos de plantas, ou seja, apenas um evento de surgimento deles, e que no grupo de plantas 2, esses caules pilosos eles deixaram de existir. Ou seja, ocorreu um evento de reversão na espécie 2. Tá? Então, de início a gente não sabe como aconteceu, a gente vai precisar de mais dados, mas pode ter ocorrido das duas formas, sendo que se nós analisarmos uma quantidade suficiente de dados, tanto morfológicos quanto moleculares, a gente vai conseguir agrupar bem os grupos de plantas e aí depois a gente vai saber se ocorreram esses tipos de eventos, né, ao longo da evolução dos grupos de plantas que a gente está estudando. Então, inclusive, nesse método a gente pode ir chegando às mesmas conclusões que a gente tinha lá quando a gente montar a árvore filogenética, como eu mostrei no início do vídeo. Né? Então, por exemplo, aqui nos grupos 1 e 2 de plantas, nas espécies 1 e 2 aqui, elas têm caracteres que são ancestrais, que são ancestrais antes do surgimento delas e que são compartilhados entre elas, como, por exemplo, folhas com base aguda e flores com perianto em 4 partes, então está presente em todas elas. A gente, comparando com o grupo mais externo, vai estar presente também. Então são as chamadas simples iomorfias e que não servem, e que como são compartilhadas entre todas elas, não serve para a separação desses grupos de plantas. Né? Então é o mesmo princípio que eu comentei agora há pouco. E, por exemplo, se a gente compara apenas a espécie do grupo, as espécies, né? Porque esse grupo 3 aqui, embora no exemplo estejam mostrando apenas uma espécie, mas digamos, a gente poderia estar comparando diversas espécies com essas características presentes aqui na 3, então a 3 deixaria de ser uma espécie e passaria a ser um grupo de espécies também. Então, nesse caso aqui, se todas elas, por exemplo, possuem as partes florais fusionadas, se elas têm, então, todas elas, esse caractere aqui que é derivado em relação a um outro, mas se dentro de um grupo, imagine que a gente está estudando agora diversas espécies dentro desse mesmo grupo com essas características aqui, aí ele deixa de ser um caractere derivado e passa a ser um caractere ancestral, e aí quando ele passa a ser um caractere ancestral, ele é chamado de autapomorfia, né? E aí então já deixa de ser uma informação, né? Já deixa de ser um caractere informativo para separação de grupos, teoricamente dentro separação, aliás, de espécies, teoricamente dentro do grupo 3, ok? Então vai seguindo a mesma lógica que a gente já viu aqui nesse vídeo. Bom, eu sei que essas informações são complicadas, né? Eu ao longo dessa disciplina ainda vou colocar outros exemplos para ajudar a entender melhor o que a gente colocou aqui. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, onde eu continuo falando um pouco sobre árvores evolutivas.